A paz do Senhor, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Aqui estou eu novamente, aqui no monte, em Maceió, Alagoas. Novamente, fazendo trabalho, os falsos profetas, para vocês que estão aí, estudarem, analisarem e aprender mais. O que o Senhor desde já antigamente nos advertiu sobre os falsos profetas. Peço a vocês que peguem a sua Bíblia e abram no livro de Lucas, capítulo 4, versículos 5 e 8. O que é que diz desde já, quando Satanás levou Jesus ao monte e lhe disse: eu te darei toda esta glória se ajoelharem diante de mim. Mas Jesus, o que foi que disse desde já, sabendo que tudo disso aqui que está no mundo, no universo, pertence já a Jesus, que foi que Jesus disse? Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele servirás. Desde já Satanás queria humilhar Jesus, não conseguindo. Partiu para quê? Para a doutrina de Jesus, usando o nome de Jesus, usando o nome do Senhor Jesus, para disfarçar outra doutrina, uma doutrina satânica, onde que os falsos profetas estão ensinando por o mundo afora, subindo nos montes, que nem esse em Maceió, no Brasil inteiro, em Alagoas. E desde já, peço a vocês que peguem no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, o que é que diz? Pois não é contra homens de carne e sangue que devemos de lutar, mas contra os principados e potestades que estão nos ares, atormentando aos filhos de Deus, contra as forças espirituais. Está escrito em Efésios capítulo 6, verso 12. E da onde saem esses milagres, prodígios e sinais que os falsos profetas operam? Certamente existe cura, 50% de cura, 50% de charlatismo, de falcatrua, porque são ombreiros fraudulentos. O que é que diz em Apocalipse 6, capítulo 16, versículo 13 e 14, capítulo 16, versículo 13 e 14 em Apocalipse: vi sair da boca do dragão, do falso profeta, da fera, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que são espíritos de demônios que realizam prodígios, Desde já vocês fiquem já prevenidos. Em Apocalipse 16, versículo 13 e 14. No livro de São Mateus, creio que vocês já conhecem, mas é bom relatar novamente. São Mateus, capítulo 24, versículo 24 e 25. O que é que diz, irmãos e irmãs? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganarão até os escolhidos de Deus. Enganarão até os escolhidos de Deus. Veja a astúcia deles. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, vocês já sabem. 7, 21 em Mateus, o que é que diz? Não é todas as pessoas que falam Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. A vontade de Deus. Irmãos e irmãs, quero também que vocês peguem o livro de 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. O que é que diz? As pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos. E arranjarão para si uma porção de falsos mestres. Falsos mestres. Que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a fábulas e a lendas e histórias inventadas pelos falsos mestres. Exemplo: tapete de fogo, corrente daquilo, rosa ungida, tudo fábula, irmãos, tudo fábulas. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1, o que é que diz? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, o que é que diz?
O Espírito de Deus claramente diz que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Essas pessoas darão atenção a espíritos enganadores e ensinamentos que vêm de demônios. Muitas pessoas vão dar ouvidos a pessoas enganadoras, a ensinamentos enganadores e a espíritos que vêm de demônios. Vamos também, irmão, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 11, verso 13, o que é que diz? Segunda carta de Coríntios, capítulo 11, verso 13, o que é que diz lá? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. No livro de São João, primeira carta de João, no capítulo 4, verso 5, o que é que diz lá? Na primeira carta de João, não é o Evangelho, é a primeira carta de João, logo lá no final da Bíblia. Primeira carta de João, no capítulo 4, verso 5. Do mundo são, por isso falam das coisas do mundo, e o mundo os ouve. Os falsos profetas, os falsos obreiros, os falsos mestres pertencem a este mundo, não ao mundo do céu. Por isso eles só falam de curas desse mundo, bens deste mundo, porque as pessoas ouvem, são deste mundo, não aspiram às coisas do alto, mas sim desse mundo. Cura, milagres, prodígios, só isso. Só procura Deus só para obter curas e milagres, não ao adorar ao Senhor Jesus mesmo. No livro de Hebreus, capítulo 6, verso 6, o que é que diz? Na carta de Hebreus, capítulo 6, verso 6. Pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele nas suas reuniões diárias. No livro de Tito, capítulo 1, verso 11, o que é que diz para nós, os cristãos verdadeiros? Que é necessário tapar-lhes a boca, porque transtornam famílias inteiras, ensinando o que não convém, e isto não viu espírito de lucro. É necessário tapar-lhes a boca, porque transtornam famílias inteiras, ensinando o que não convém, e isto não viu espírito de lucro. Para terminar, irmãos e irmãs, quero que vocês abram a Bíblia no livro de Oséias, no Antigo Testamento, Oséias, no capítulo 6, no verso 6, que diz: porque eu quero o amor e não os sacrifícios, porque eu quero o amor e não os sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Está escrito em Oséias, irmãos e irmãs. Por isso, irmãos e irmãs, estude, pegue a Bíblia, estude a Bíblia, procure e peça orientação, inspiração divina, Espírito Santo de Deus nas madrugadas, nas suas orações diárias, de manhã, de tarde e à noite, para que vocês não sejam enganadas pelas ações e ensinamentos desses falsos mestres fraudulentos, charlatões, falsos obreiros fraudulentos de Cristo. Por isso, irmãos, está editado aí nesse vídeo alguns livros, capítulos e versículos que falam, que citam das Sagradas Escrituras a respeito dos ensinamentos dos falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores, que dia e noite atormentam vocês, ensinando coisas que não está escrito na Bíblia, no ensinamento, na doutrina de Jesus Cristo. Por isso, irmãos e irmãs, eu peço a vocês que estudem. Não peço o teu dinheiro, não peço tua ajuda, não peço nada disso. Só peço que vocês estudem a palavra de Deus para não caírem na sua fé, e não ficar de fora do reino de Deus. Porque Jesus Cristo disse que nos últimos tempos muitos vão usar o nome dele para enganar muitos. E eles certamente vão indagar diante de Cristo o que Jesus disse a eles: ide por todo mundo e pregai a minha palavra, expulsando demônios e curas, pregando, fazendo curas em meu nome. Eles vão indagar isso no último dia. Mas Jesus vai dizer a eles: não vos conheço, não vos conheço. Eles vão ficar de fora
do reino celestial. Desde já vocês estão prevenidos, como Cristo advertiu na sua carta, no seu evangelho de Mateus, no capítulo 24, verso 25. Eis que estáis prevenidos. Por isso, irmãos, estude a Bíblia. Deixo para vocês editados aí neste vídeo meu alguns livros, capítulos e versículos que falam sobre os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos mestres. A paz do Senhor Jesus esteja com você. Meu nome é Eudes, novamente vocês me conhecem. Já tem vídeos aí na internet para vocês estudarem a palavra de Deus, a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Você que é católico, você que se diz evangélico, estude a palavra do Senhor Jesus, para um dia estar ao lado do Senhor Jesus no seu reino celestial. A paz do Senhor. Agora fiquem novamente com essa imagem aqui no Monte Maceió.